E aí, pessoal, tudo bem? Sou Renato Cipri, nutricionista, e o vídeo de hoje é sobre pré-diabetes. Então aqui a gente vai saber o que é o pré-diabetes, quais são as causas e os fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver o pré-diabetes, qual o diagnóstico, ou seja, que exames a gente pode fazer para saber se você, né, ou algum parente seu, já tem ou não o pré-diabetes, e o mais importante, né? Quais atitudes tomar, que mudanças fazer na nossa vida para a gente conseguir reverter esse quadro de pré-diabetes. Os casos de diabetes tipo 2 no Brasil aumentaram em 400% nos últimos 25 anos. Então é muita gente com essa doença muito perigosa. É provável que você conheça alguém, tenha algum familiar, algum parente que tenha essa doença, o diabetes tipo 2, ou até mesmo você esteja com essa doença. Mas o diabetes tipo 2 não acontece da noite para o dia. Ela vai se colocando na vida da pessoa de uma forma silenciosa, uma forma sem muitos sinais, que é o pré-diabetes. E como que isso acontece no nosso corpo de forma fisiológica? Bom, e tudo começa com uma resistência periférica à insulina na captação de glicose. E o que é isso? Quando a glicose vai entrar na célula, a insulina está lá, nessa célula. Porém, o receptor celular não reconhece a insulina para essa função. E uma vez que essa glicose não entra na célula, ela vai para o nosso sangue circulante. Indo para o sangue circulante, a nossa glicemia se eleva. E o que leva a pessoa a desenvolver a resistência à insulina? Bom, na maioria dos casos, a resistência à insulina é causada pelo estilo de vida, ou seja, a alimentação ruim e o sedentarismo vão levar à resistência à insulina. Alimentos ricos em açúcar, carboidratos simples, gorduras de má qualidade vão fazer com que você ganhe gordura, ganhe peso, inflame o seu organismo. E esse organismo com mais gordura e mais inflamado vai ter uma chance muito maior de desenvolver a resistência à insulina. Além disso, o sedentarismo também vai ser um fator que vai levar a esse aumento de risco de desenvolvimento de resistência à insulina. Por quê? Se você não contrai o seu músculo, você não está captando a glicose sanguínea e levando para o interior do seu músculo. Então, dessa forma, a gente vai ter mais glicose circulante. E se você também não faz uma atividade física aeróbica, você não está usando a glicose circulante como fonte de energia para a sua atividade física aeróbica. Tudo bem? Bom, e que exames eu tenho que fazer para saber se eu tenho pré-diabetes? Alguns exames são importantes. Vamos começar pela glicemia em jejum. Então, assim, se sua glicemia em jejum estiver até 100, tudo bem, está tudo bem com você. Se tiver em valores de 100 até 125, é possível que você já tenha o pré-diabetes. E valores acima de 125 já são considerados o diabetes, tá bem? Outro exame muito importante vai ser sua insulina basal, insulina em jejum. Por mais que a gente veja algumas referências de laboratório que vão perto de 20, 25, o ideal é que sua insulina em jejum esteja até 15, tá bem? E valores acima de 10 até 15 já são um sinal de alerta para uma resistência à insulina e possivelmente a um pré-diabetes, tá? Então, assim, valores ótimos são abaixo de 10 a 15 de insulina basal já é um início de fator de risco e acima de 15 ali já é um risco aumentado para a resistência à insulina e para o pré-diabetes, tá bom? Outro exame importante também vai ser da hemoglobina glicada. Esse exame vai dar uma média da nossa glicemia dos últimos 90 a 120 dias. E o valor ótimo vai ser abaixo de 5,7, 5,6, tá? De 5,7 até 6,4 é possível que você tenha já um pré-diabetes. E valores acima de 6,4 já vão indicar um diabetes mesmo, tá bom? Em alguns casos também é interessante que a gente faça a curva glicêmica e a curva insulinêmica, mas isso vai depender muito da conduta do seu médico, do seu nutricionista, para pesquisar um pouco mais a fundo a sua condição. Então, agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que é o que fazer para reverter o pré-diabetes. Mas antes disso, faz o seguinte, está gostando do vídeo? Então se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com alguém, dá um like aí, e esse é meu apenas segundo vídeo desse canal, tá? Mas o projeto é fazer de 3 a 4 vídeos semanais tratando de quê? De nutrição, alimentação adequada, atividade física,
qualidade de vida, bem-estar e suplementação, tá bem? Então, se você interessa nesse tema, se inscreve no canal, dá um like e vamos continuar. Então, se você tem um pré-diabetes e está acima do peso, o primeiro passo é o quê? É baixar seu peso, reduzir seu peso corporal e sua gordura corporal. Dessa forma, você vai estar desinflamando o seu corpo, diminuindo sua resistência à insulina e também começando a reverter o processo de pré-diabetes. Se você não está acima do peso e tem o pré-diabetes, é possível que sua composição corporal não esteja muito boa. O que é isso? Pode ser que você esteja com peso adequado, porém tenha pouca massa muscular e tenha muita gordura. Então é importante que você comece a fazer uma atividade física, principalmente musculação, para você ganhar massa muscular e perder gordura. Isso também vai ajudar a reduzir sua inflamação corporal e dessa forma reverter o processo de início ali do pré-diabetes. Outra coisa importante, como já falei anteriormente, vai ser a prática de atividade física de forma regular, tá? Então, assim, a musculação vai ser importante porque quando a gente faz a contração muscular, a gente capta a glicose do sangue e transporta para dentro do músculo. E quanto maior for seu músculo, quanto maior for seu volume muscular, mais glicose você vai conseguir captar desse meio sanguíneo e puxar para dentro do seu músculo. Dessa forma, sua glicemia vai ser reduzida e você começa também a reverter o processo de pré-diabetes. Além da musculação, a atividade aeróbica vai ser super importante também nesse processo, porque na atividade aeróbica você vai estar consumindo sua glicose sanguínea como fonte de energia. Dessa forma também você vai baixar a sua glicemia, tá bom? Bom, talvez um dos fatores mais importantes seja a sua alimentação, tá? Então, primeiramente, o primeiro passo é cortar o açúcar. Seja o açúcar que você come naquele docinho, naquele bombom, naquele chocolate, e também o açúcar que você usa no café, por exemplo, no refrigerante, em bebidas açucaradas, como alguns sucos. Então, você vai ter que cortar esse açúcar, tá? Você pode usar alguns adoçantes que são saudáveis para o nosso organismo, tá bom? Mas é importante cortar o açúcar. Bom, reduzir também o consumo de carboidratos refinados. O que é isso? São basicamente os farináceos, tá? Ou seja, pães, biscoitos, bolos, massas também. Então a gente vai ter que não cortar, mas pelo menos reduzir bastante esse consumo de carboidratos refinados, tá? Carboidratos mais simples, tá bom? O que vai ser importante também? Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, ou seja, saladas, verduras, legumes e até frutas também são importantes para esse processo. Frutas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso delas, mas de forma moderada é muito importante o consumo de frutas também nesse processo de reverter o pré-diabetes, tá? Alguns alimentos podem ser úteis também nesse processo. Semente de chia, semente de linhaça, algumas castanhas também vão ser bem importantes nesse processo aí de redução da resistência à insulina e na reversão do pré-diabetes. O que também pode ser muito importante é o consumo de proteínas junto com carboidratos, tá? Então você pode consumir uma fruta ali, mas coloca o iogurte junto, iogurte proteico junto, pode dar um pouquinho de whey protein junto a esse iogurte, tá? Com frutas. Você pode comer um pão de manhã, mas que nesse pão tenha pelo menos um ovo ali, uns 2 ovos, ou queijo Minas também, um queijo mais proteico e menos gorduroso. Então, o consumo de proteínas juntamente com carboidrato vai ser importantíssimo também. Para quê? Para evitar a elevação de glicose e a elevação de insulina. Dessa forma, a gente evita picos de insulina e, dessa forma, a gente reverte o processo do pré-diabetes. Uma coisa que pouca gente fala, mas é importantíssimo, é um sono adequado e controle do estresse também. Quando a pessoa tem uma privação de sono e um estresse aumentado, ela produz um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol aumenta a resistência à insulina e leva aí ao pré-diabetes. Então, assim, um sono adequado vai ser fundamental e um controle do estresse também será fundamental para reverter esse processo de pré-diabetes, tá bom? E suplementos? Existem suplementos que sejam úteis para essa reversão do pré-diabetes? Bom, existem alguns suplementos que são bem úteis, sim,
nessa questão. Eu vou falar de alguns aqui, de 3 deles pelo menos. O ômega 3 é um que eu gosto muito, ele é rico em EPA e DHA, ele é muito importante para quê? Para desinflamar o corpo, e desinflamando o nosso corpo, ele vai ajudar no processo de redução de resistência à insulina, e consequentemente isso vai fazer com que seu pré-diabetes seja também revertido, tá bom? Outro suplemento muito importante vai ser a vitamina D, tá? Quando a gente está em deficiência de vitamina D, o nosso corpo tende a aumentar a resistência à insulina. Então, a gente tem que estar com a vitamina D em níveis adequados. E, para isso, é importante que a gente faça o exame de vitamina D e, quando for necessário, suplementar de forma adequada essa vitamina. Tudo bem? Outro suplemento muito importante para essa reversão do pré-diabetes vai ser o magnésio, tá? Porque o magnésio vai ajudar no transporte da glicose para o interior da célula, vai facilitar esse transporte do meio sanguíneo para o meio celular. Então, o uso de magnésio vai ser muito importante para a reversão também do pré-diabetes, tá bom? Existem alguns outros suplementos também, mas isso tem que ser estudado caso a caso, mas o básico, assim, o mais importante foram esses que eu disse aqui, tá bom? Então, se você gostou aí do conteúdo, gostou desse vídeo, compartilhe aí com quem você acha que vai se interessar também, se inscreva no canal e é só o começo, tá certo?